Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Eduardo Machado, estou aqui mais uma vez para fazer análise aqui de notícias, né, de julgamentos noticiados no site do STJ. Mas antes eu quero dizer para vocês que o nosso canal é dividido em 3 playlists, que é na letra da lei, a lei em vídeo e áudio, a lei seca, né, em vídeo e áudio, os boletins de jurisprudência do Tribunal de Contas da União, uma jurisprudência administrativa também em vídeo e áudio, e analisando os julgados, da qual esse vídeo faz parte. No decorrer do vídeo eu vou deixar cards aqui para quem quiser acessar essas playlists. Essa notícia aqui eu estou trazendo, que eu tomei um impacto assim, na leitura, né? Foi interessante, que eu fiquei impactado com a primeira, né? A chamada da notícia, né? Sentença que afastou criança do lar não impede pedido judicial de guarda pela mesma família. Então eu queria entender, né? Eu queria entender como é julgamento relacionado à família, criança, as coisas, ele corre em segredo de justiça e a gente não tem acesso aqui ao voto, nem a nada aqui. Então vamos ficar só na notícia, mas a notícia sim é interessante, porque ela vai tratar da questão de coisa julgada e dessa limitação, né, que sempre tem com relação a coisa julgada, né? Essa decisão, essa notícia, né, é do dia 26/10/2020. E como eu já disse, ela corre em segredo de justiça. Então, vamos fazer a nossa dinâmica, é a leitura e depois uma pequena análise. Sentença que afastou criança do lar não impede pedido judicial de guarda pela mesma família. Eu fiquei impactado com isso, né? Eu falei, eu quero saber o que é isso, o que está acontecendo, né? Ou seja, a criança é afastada, afastada da família, e isso não é impeditivo para um pedido de guarda judicial. Aí eu queria entender. Eu fiquei sem entender só lendo a chamada no site da STJ. Mesmo após o trânsito em julgado da sentença que determinou o afastamento de uma criança do convívio familiar e sua colocação em abrigo, as pessoas que anteriormente exerciam a guarda e pretendem formalizar a adoção têm interesse jurídico para, após considerável transcurso de tempo, ajuizar a ação de guarda fundamentada na modificação das circunstâncias que justificaram o acolhimento institucional. Já dá uma luz, né? Esse primeiro parágrafo que vai falar se as condições mudaram, né? A pessoa, mesmo sendo da situação anterior, né, do trânsito em julgado do processo anterior do afastamento, né, o que resultou no acolhimento institucional da criança, ela ainda continua legítima para pleitear essa guarda dessa criança. Além da possibilidade de revisão da situação de guarda a qualquer tempo, essa orientação tem amparo na necessidade de observar os princípios do melhor interesse da criança e de sua proteção integral e prioritária. O entendimento foi adotado pela terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, STJ, para reformar acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que, em razão da suposta coisa julgada na ação de acolhimento institucional, indeferiu a ação de guarda ajuizada pelo mesmo casal que havia perdido a tutela da criança. Então o casal, né, tinha a tutela da criança, eles perderam, e já tinha transcorrido um pedaço de tempo, e eles entraram com uma ação e foi indeferida, né, até pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Outras circunstâncias. No pedido apresentado em 2018, o casal buscava reaver a guarda que exerceu irregularmente entre 2014 e 2016, quando, atendendo ao Ministério Público, o juiz determinou o acolhimento institucional da criança. Posteriormente, o magistrado tornou a decisão definitiva, apontando, entre outros fundamentos, burla ao cadastro de adoção, afirmação falsa de infertilidade,
de uma das partes e falsidade em registro civil. Olha o tanto de coisa que a pessoa fez, né? Em sentença, na ação de guarda, o juiz indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, afirmando que todas as questões apontadas pelos autores já teriam sido analisadas na ação anterior de afastamento. A decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Ou seja, subiu e o tribunal manteve a ilegitimidade como coisa julgada, né? No recurso ao STJ, o casal alegou que as circunstâncias agora seriam outras, especialmente porque a criança, que permanece no abrigo há mais de 4 anos, já atingiu 6 anos de idade, o que dificultaria a sua adoção por terceiros. Além disso, apontou a manutenção de vínculos socioafetivos entre a criança e a família. Olha a situação, né? O juiz o Tribunal de Justiça de São Paulo preferiu deixar a criança na instituição do que reanalisar as circunstâncias fáticas, né? O direito não trabalha com... O direito trabalha com os fatos atuais, né? Então vamos lá, vamos continuar. E a ministra vai falar, o que eu penso também, claro que a ministra vai falar, né? Situação modificável. A ministra Nancy Andrighi, não precisa nem dizer, né, que deve ter sido um voto maravilhoso. A ministra Nancy Andrighi afirmou que as ações de guarda e de afastamento de convívio familiar possuem pretensões ambivalentes. Na primeira, busca-se exercer o direito de proteção dos filhos ou de quem, em situação de risco, demande cuidados especiais. Na segunda, pretende o interessado a cessação ou a modificação da guarda para preservar a pessoa em alguma situação de perigo. Segundo a relatora, independentemente do nome dado às ações que a envolvem, o fato mais importante é que para a guarda, por suas características peculiares, é modificável a qualquer tempo, bastando que haja alteração das circunstâncias que justifiquem sua concessão ou não no passado. Vai dizer a ministra, de fato, conquanto se verifique em determinado momento histórico que certas pessoas possuíam a aptidão para o regular e adequado exercício da guarda de um menor, é absolutamente factível que em outro e futuro momento histórico não mais subsistam as razões que sustentaram a conclusão de outrora, afirmou a ministra. Então a ministra vai dizer que, em sentido contrário, né, se você no passado você preencheu os requisitos para a guarda, é isso que ela disse, e hoje não preenche mais, você perde a guarda. Então é uma situação modificável em razão das circunstâncias fáticas no decorrer do tempo. Então o caso concreto é que vai determinar, sempre o caso concreto vai determinar, porque a situação era inversa desse caso. Era uma situação que eles não tinham os requisitos para a guarda da criança, e além disso, né, mentiram, né, falaram que tinha infertilidade, certidão falsa e coisa e tal, naquele tempo atrás. Só que a situação fática, 4 anos depois, a criança em instituição ainda, né, era mantida com essa criança, esse casal ainda mantinha vínculo socioafetivo com a criança, e toda a situação já havia mudado. Então a guarda, a ação de guarda tem que ser analisada, são legítimas e tem que ser analisada. E a ministra continua, né? Sem romantismos, Nancy Andrighi enfatizou que não se trata de concordar com a transgressão ao cadastro de adotantes, nem de romantizar uma ilegalidade. Ao revés, se está reafirmando que, nas condições que envolvem a filiação e a situação de menores, é imprescindível que haja o profundo, pormenorizado e casuístico exame dos fatos da causa. Pois, quando se julgam as pessoas e não os fatos, normalmente há um prejudicial distanciamento daquele que deve ser o maior foco de todas as atenções, a criança. Deu uma lição de moral aqui, né?
ensinando alguns lá a se colocar também na situação do outro, né? Ou seja, não é a situação pretérita que tem que ser analisada, tem que ser a situação atual, e o maior interesse é da criança. A relatora esclareceu que a aplicação das medidas protetivas e de acolhimento devem sempre ser examinada à luz do princípio da proteção integral e prioritária da criança, como determinado pelo artigo 100, parágrafo único, inciso 2 do ECA. Igualmente, acrescentou, é fundamental ouvir e garantir a efetiva participação de todos os envolvidos. Artigo 100, parágrafo único, inciso 12 do Estatuto. Além de realizar os estudos psicossociais e interdisciplinares necessários. Ao dar provimento ao recurso e determinar o prosseguimento da ação de guarda, a ministra ressaltou que, não tendo havido a adequada produção de provas, especialmente sobre as circunstâncias nas quais ocorreu a entrega da criança, a relação dela com os pretensos adotantes e a verdadeira aptidão do casal para o exercício da guarda, é preciso que haja uma imediata correção de rumo, especialmente porque se trata de criança que atualmente conta com mais de 6 anos e que se encontra acolhida há mais de 4 anos sem nenhuma perspectiva concreta de sair do albergamento. É interessante porque aqui vai tratar da coisa julgada, principalmente não existe, que se pode dizer, com relação a guarda, a adoção, não existe, não pode ser considerada coisa julgada, né? Ou relativizar essa coisa julgada, como ocorre também nas questões alimentares, né? Nas ações alimentares, ela não existe um trânsito julgado, há um fim, mas não é um trânsito julgado. Então, se a situação pretérita mudou, é evidente que um novo pedido de guarda pode ser feito. É o que a ministra falou. É igual que nem eu fiz uma comparação também com a sentença de alimentos. Ela não transita em julgado, mas fica lá. E caso a situação mude, né, todo mundo sabe que você pode entrar com uma revisional. E é mais ou menos isso, porque a situação fática mudou, né? Ou seja, ou a pessoa precisa de um maior alimento, ou a pessoa não pode pagar aquele valor, ou pode pagar mais se a pessoa outra tiver necessidade, né? E aqui ficou uma coisa meio parecida com isso. Não pode se falar em trânsito em julgado nessa situação de guarda e adoção, porque situações mudam no decorrer do tempo. E no caso dessa criança, o Tribunal de São Paulo foi totalmente insensível, tanto o juiz quanto o Tribunal de São Paulo, porque observou mais uma situação processual acima do interesse da criança, né? Às vezes a gente assusta com isso no direito, mas ainda existem decisões assim. Mas ainda bem que tem ministros ainda, como a Nancy Andrighi, que conseguem reverter essa situação. Então é isso, pessoal. Eu achei interessante essa notícia com relação ao trânsito julgado, principalmente nessas relações de familiares, né? Relações de ações familiares, ações de relações familiares. Então é isso aí, pessoal. Queria pedir para você, quem não é inscrito, se inscreva no canal. A gente tá postando vídeo aí com bastante frequência. Quem não deixou o like aí, dê o like aí, porque ajuda a fortalecer o canal. E eu vou deixar aqui embaixo aqui, vai aparecer 2 telinhas aqui e o botão de inscrição no canal para quem não é inscrito. 2 telinhas com 2 playlists. De um lado eu vou deixar a playlist do Analisando o Julgado, e do outro eu vou deixar Na Letra da Lei para quem quiser acessar. Então valeu e até um próximo vídeo.